Por que você deveria investir em imóveis? Eu sei que é um pouco batido e algumas pessoas não gostam quando falo isso, porque parece que tem uma grande briga de torcida, tá? Existem aquelas pessoas que não querem investir em imóveis de forma alguma, porque não acham vantagem. Existem aquelas pessoas que acham vantagem em investir em imóveis. Mas as duas, elas geralmente não usam formatos racionais ou estratégicos para pensar nisso, pelo menos não a longo prazo. E aí o que você tem são várias pessoas talvez dando grandes chutes. Então você vai ver a galera que fala que não é bom investir em imóveis usando alguns dados de rentabilidade, tá? E aí pega e fala, não, olha como valeu muito mais a pena eu investir em CDBs ou em renda fixa ou em ações. Por outro lado, você vai ver algumas pessoas utilizando processos de imóveis que elas fizeram e falando por que elas tiveram uma boa rentabilidade e por que você deveria investir em imóveis. Eu não gosto desse pensamento. Primeiro porque é um pensamento meio que sim ou não, invisto ou não invisto. Isso para longo prazo é ruim. E segundo, que tem uma regra básica. Rentabilidade histórica, ela não demonstra rentabilidade futura. É claro que se uma coisa se manteve em tendência, é ótimo, mas ela não é algo certeiro. Então, o simples fato de eu falar para você que os imóveis se valorizaram ao longo das eras, não implica que daqui a 10 anos eles continuem se valorizando. Não é necessariamente uma verdade. Assim como a bolsa de valor subiu, não implica em que ela vai continuar subindo. Então, o que você quer dizer com isso? Que você precisa olhar um pouco mais estrategicamente. Eu sempre gostei, quando eu comecei a estudar economia, foi a gente utilizar um pensamento que é a tendência e que é o comportamento humano como um todo. Então, você não utilizar puramente ali dados estatísticos, eles nos ajudam a corroborar com alguma estratégia, a nos dar alguma noção para uma estratégia, mas eles não ajudam puramente. Você tem que entender como que o ser humano funciona. E foi por isso que me mudou a ideia para investir em imóveis. Eu sempre fui contra investir em imóveis. Eu fui do time que, cara, investir em imóveis não faz sentido. Eu não conhecia, eu já contei essa história aqui, eu não conhecia a fundo como os imóveis funcionavam. Eu usava aquela conta básica que todo mundo usa, que vai criticar imóveis. Olha, se eu tenho R$ 1 milhão, vale mais a pena eu aplicar na renda fixa do que comprar R$ 1 milhão em imóveis, porque vai me render mais do que aluguel. Essa conta está correta. Porém, a pessoa não está considerando que simplesmente a pessoa vai comprar aquele R$ 1 milhão e só. Ou melhor, ela está considerando isso. Ela não está considerando que você vai utilizar um processo de crédito. Então, com esse R$ 1 milhão, teoricamente, você conseguiria comprar 20 vezes mais em valor de mercado de imóvel. Então, o patrimônio seria muito maior. A pessoa não está considerando que você poderia comprar desse R$ 1 milhão, se fosse no leilão, R$ 2 milhões em valor de mercado. A pessoa não está considerando isso. Então, o crédito é um fator muito importante porque ele ajuda a multiplicar o processo. Então, isso me mudou para os imóveis. Mas o que me faz manter nos imóveis? O meu sócio, ele é muito pragmático, funciona o aluguel, é isso e tal. Mas eu gosto de entender e raciocinar sobre isso. E aí eu li uma matéria da FGV, em que um estudo da FGV, né, que fala que em 2022, 81% das empresas, não conseguiram contratar as pessoas. Aí você olha no sindicato da construção civil, você vê notícias em que a mão de obra está sumindo dos canteiros de obra. E você fala, nossa, mas estatística, né? Aceita qualquer coisa, tudo bem. Pensa você comigo aqui agora. A sua realidade. Provavelmente você tem entre 20 a 35 anos. Geralmente você vai ser o meu público. Se você está nesse meio, você não é interessado em serviços manuais. Você não gosta disso. Talvez você até faz alguma coisa por hobby, mas na real não gosta. Você já cursou uma faculdade ou está cursando. Muito provavelmente você está pensando numa pós se já não cursou. E essa é uma realidade da maioria das pessoas. As pessoas estão estudando cada vez mais
com o objetivo de irem para um escritório, irem para um trabalho mental e não um trabalho braçal. Até mesmo as pessoas que trabalham em trabalhos braçais, elas estão cada vez mais fazendo com que elas estão ganhando dinheiro, mas elas fazem com que os filhos delas se tornem engenheiros, os filhos delas se tornem arquitetos, os filhos delas se tornem, sei lá, da parte de banco, do crédito do imóvel, mas não estão indo por conta de obra. Sabe o que está acontecendo? A gente está tendo cada vez mais uma população menos para o serviço de obra, e as pessoas que ainda estão envelhecendo, estão saindo do ramo e não está tendo a reposição. Você com certeza, se você pensar bem, você vai ver essa realidade. Cara, isso é verdade. Cada vez mais você encontra pessoas que estão trabalhando na obra mais velhas. Cada vez mais. E cada vez mais todo mundo reclama sobre, cara, tá difícil encontrar uma mão de obra, tá difícil encontrar o pedreiro. Por exemplo, aqui eu tenho que colocar uma parede de drywall. Eu tô com uma dificuldade de encontrar uma pessoa. Olha, eu sou do ramo. As 5 pessoas que eu tenho para fazer aqui na região, elas estão com a agenda lotada até o mês que vem. E aí você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver? Isso vai impactar diretamente no custo de uma construção. Então, quando você está falando que a mão de obra encarece, você está dizendo que tem poucos, você está basicamente dizendo que se tem poucos, a tendência é que fique mais caro. Eu tenho que pagar mais caro. Então, a média desse serviço que custaria R$2.000 aqui, se eu quiser para essa semana, talvez se eu oferecer R$3.500 eles venham. Só que percebe que ficou mais caro? Aumenta isso em escala. Quando tudo isso vai se tornando mais caro, vai ficando cada vez mais caro você criar novos empreendimentos. Se torna cada vez mais difícil. E aí isso impacta diretamente no preço do consumidor. Você com certeza lembra que há 20 anos atrás, cara, eu lembro, talvez não há 20 anos, um pouco mais, algo próximo a 30 anos atrás, não menos, 25 anos atrás, meu pai comprou um imóvel por R$30.000. Caro, não era tão barato na época. R$30.000 ele comprou uma casa. Hoje, sejamos honestos, ninguém compra nada por R$30.000. Aí você pode falar, Eduardo, mas isso é por conta da inflação. Sim, isso também. O nosso dinheiro perde. Nossa, eu estou balançando pra caramba essa vez. Nosso dinheiro está perdendo o poder de compra dele, mas não é unicamente culpa da inflação, mas é o custo de mão de obra. E aí você vai pegar um apartamento, como tem sido lançado na capital de São Paulo, um estúdio de 28 metros quadrados por R$600.000 na planta. Na planta. E você fala, cara, tá cada vez mais difícil alguém comprar imóvel. Sim. E qual que é a tendência? Se as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de comprar imóvel. Alguns sempre vão comprar, algumas pessoas sempre vão ter dinheiro para comprar, mas outras nem tanto. E qual que é a tendência delas? Elas vão precisar alugar. A tendência do aluguel está cada vez mais forte, não necessariamente por uma tendência racional, no sentido de as pessoas preferem alugar imóveis para investir dinheiro, mas por se tornar uma necessidade. Está cada vez mais necessário. As poucas pessoas que vão sair do aluguel, que vão comprar imóveis, geralmente vão comprar imóveis de baixa renda, subsidiado pelo governo. As outras que podem sair do aluguel, que não vão morar em aluguel, vão ser imóveis de mais alto padrão. Quem que vai estar apertado? Classe média. Isso demonstra uma tendência muito clara de que daqui até os próximos 10 anos existe uma tendência muito forte de que o aluguel se valorize. Existe com isso uma tendência muito, mas muito forte de que você comprar imóveis com o objetivo de venda para a classe mais baixa ou para a classe mais alta, traga um bom retorno. E o aluguel para todos eles vão trazer um bom retorno, porque ainda assim sempre vão ter as pessoas que não vão conseguir comprar o seu imóvel. Percebe que a tendência econômica ela é muito forte? Então, eu não ligo muito sobre aquele jogo de torcida, sobre, não, olha a minha carteira de rendimentos. Eu olho muito para o seguinte fato. Eu hoje, um imóvel que vale 190 mil, a preço de mercado,
eu compro ele no leilão por 110, por 105, por 100. Tudo nessa faixa. Esse imóvel eu poderia vender, para vender rápido, por 180 mil reais. Talvez 175. Mas eu deixo ele locado. Essa locação vai me render R$1.000 a R$1.100, na média. Dependendo do lugar, até mais. Em um prazo de 3 anos, que é a média que os inquilinos acabam ficando nesse tipo de imóvel, eu já tive um reajuste. O reajuste, geralmente, vamos colocar aí, para ser fácil a conta, de 10%. Estou dizendo que no final do 3º ano, a pessoa está me pagando algo em torno de quase R$1.300, R$1.400 de aluguel. Isso vale muito a pena, porque lembrando, eu paguei R$100 mil. Mas teve o custo, teve isso, teve aquilo, sim. Ainda assim vai estar dando mais de 1% ao mês. E ele é corrigido pela inflação. Por quê? Porque o aluguel é corrigido pela inflação. Então a minha tendência é de ascensão. Porque eu estou seguindo o que as pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando imóveis para alugar. As pessoas estão procurando imóveis mais baratos. E eu estou ofertando isso para elas. A gente vendeu uma casa, que o valor dela de mercado, a gente fez um negócio, o valor dela de mercado é 300 mil, a gente fez um negócio por 330 para casar uma área que a gente pegou. Essa mesma pessoa vendeu essa casa. Lembrando, essa casa vale 350 mil. Ela vendeu em 2 meses para uma pessoa que queria pagar 300 mil reais. Aí você fala, nossa, mas perdeu dinheiro. Não, porque ele ganhou dinheiro na área também. Só que você percebe, os imóveis são vendidos rápido quando você tem um bom desconto, porque as pessoas estão procurando isso. E para onde isso tudo me leva? Para o método que eu ensino, para o método que eu trabalho, que é leilão de imóveis. É onde mais se tem imóveis baratos, é onde eu mais encontro oportunidades. No ano passado, foram mais de 60 mil imóveis que ninguém deu lance, leiloados, no ano. Ao todo, passou de 200 mil imóveis sendo leiloados no Brasil todo. Pensa só. Pensa na lógica que na Caixa, todo mês, tem 20 mil imóveis só na Caixa sendo leiloados. Você consegue financiar, dando 5% de entrada. Você consegue usar o seu FGTS. Você consegue comprar imóveis mais baratos e vender mais caro. E uma ótima coisa é que o leilão sempre vai existir. Existe uma tendência maior ainda. Porque as pessoas estão ficando mais endividadas. Quanto mais dívida, mais inadimplência. Quanto mais inadimplência, mais leilão. Esse é o princípio. Você trabalhar cada vez mais olhando para a tendência. É por isso que eu invisto hoje em imóvel. Eu fui convencido. Primeiro pelo crédito e agora pela tendência. Mas e o mercado financeiro? Então o juros está alto pra caramba. Sim, isso é muito bom. Mas eu consigo fazer mais com o crédito e com o leilão do que eu consigo fazer no mercado financeiro. Muito mais. E na real, para a maior parte das pessoas, não tem tempo suficiente para aprender tanta coisa assim do mercado financeiro. Ler balancete, entender sobre análise gráfica, análise técnica. Sabe por quê? Por que eu digo isso? Porque por muito tempo, quando eu investi em mercado financeiro, eu sempre pensei assim, cara, nossa, eu tenho tempo, eu passei 4 anos estudando isso, mas muitas pessoas não têm tempo para fazer isso. E aí eu percebi que, na época eu já percebi, cara, o jeito mais eficiente de investir no mercado financeiro é usar ETF, você não coloca nada, você não tem que gastar tempo estudando. Ele tem um retorno menor, mas você não gasta tempo estudando. Só que a maioria das pessoas não fazem isso. E aí, em contrapartida, o imóvel é relativamente simples, porque todo mundo sabe quanto vale um imóvel. Todo mundo olha, aquele imóvel ali deve valer uns 400 mil, 450. Claro que você precisa refinar esses detalhes, só que ele é muito mais simples. Com 4 horas por semana você aprende. Você consegue arrematar imóvel de leilão. 4 horas por semana. Enquanto no mercado financeiro, eu conheço pessoas que têm o seu emprego e passam 3, 4 horas por dia. Não só estudando, mas vendo, nossa, político tal falou tal coisa, político B falou tal coisa, aí mudou a lei, mudou isso, nossa, banco caiu. Problemas. O mercado financeiro vai te gerar um novo trabalho.
o mercado de imóveis vai te gerar um investimento. Eduz, mas eu não sei. E aí eu te aconselho, aqui na descrição tem um link. O link que é Jornada do Arrematante, em que em 3 horas você aprende a arrematar um imóvel de leilão com desconto de até 90%. Você pode financiar dando 5% de entrada. Você vai pegar esse imóvel, você pode alugar ou você pode vender mais caro. Média, se você pegar um imóvelzinho baratinho desse que eu falei de 100 mil reais para vender mais caro, você vai ter lucro líquido limpo no seu bolso de 30 a 40 mil reais por uma operação. Quanto que você vai precisar colocar? Cara, você consegue colocar 10 a 20 mil reais se for financiado. Nossa, Edward, é tudo isso é tão bom? E por que você oferece? Porque quanto mais as pessoas entendem do mercado de leilão, mais profissional fica o mercado. Que é bem várzea. Então, se é bem várzea, muita gente consegue crescer nesse mercado. O link está na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na próxima. Aquele abraço. Valeu!